A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Mais uma vez eu quero agradecer a sua oração por cada um de nós que trabalhamos aqui nesse canal. Se inscreva no canal, clique no gostei, compartilhe, deixe nos comentários um amém, um glória a Deus, um aleluia. Com essa ação, o YouTube levará esta mensagem a outras pessoas e você será também um vaso de bênção a outras pessoas interessadas neste mesmo assunto. Assista umas 3 vezes para que você possa aprender bem o conteúdo da lição em dias alternados, em dias que você tenha tempo. Assista essa videoaula e você vai guardar essa mensagem para transmitir a outras pessoas também. Esta é a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo, da revista CPAD, comentada e escrita pelo pastor Ezequias Soares. O pastor Antônio Júnior nos conta uma ilustração muito interessante, uma ilustração curta, para que nós possamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Conta-se numa igreja interiorana, depois da escola bíblica dominical, 3 jovens queriam ser cheios do Espírito Santo e chegaram ao pastor da igreja e perguntaram: pastor, como ser cheio do Espírito Santo de Deus? E o pastor disse àqueles jovens: vai até o fundo da igreja, peguem cada um uma peneira e vão até o rio da cidade. E lá vocês enchem essas peneiras com água. Os jovens desceram, foram até o rio e começaram a encher a peneira com água. Mas não dava certo, porque a peneira ela é furada, mas eles insistiram. E quando chegou próximo de meio-dia, 3 jovens disseram um para os outros, falaram assim: nós vamos parar com isso, porque o pastor já está meio velhinho, já está meio caduco, e esta ação que ele nos mandou fazer não vai dar em nada, porque como que vai encher peneiras de água? Então 2 desistiram, e apenas um continuou. Ele queria saber o que era ser cheio do Espírito Santo, e ele sabia que o pastor dele tinha alguma lição para lhe ensinar. E assim ele ficou a tarde toda enchendo a peneira de água e a água esvaziando. Enchendo a peneira de água e a água saindo pelos furos. Quando foi à tardezinha, o pastor desceu para ver o que aqueles 3 jovens estavam fazendo e encontrou apenas um. E este um estava triste, desanimado, cansado. E ele disse para o pastor: pastor, eu acho que eu falhei na minha missão, e eu acho que eu não aprendi nada, e não vou ser cheio do Espírito Santo, e tudo que eu tentei fazer aqui deu errado, porque eu coloco água na peneira e a água desce pelos furos. E o pastor disse para ele: você já aprendeu. O Espírito Santo de Deus, ele é um rio caudaloso. Nós somos limitados. Por mais que nós busquemos se encher do Espírito Santo de Deus, com os problemas da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida, as frustrações da vida, os problemas do mundo, da carne, os ataques satânicos, nós vamos nos esvaziando do Espírito Santo. Então é necessário todos os dias nos enchermos do Espírito Santo. Quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, nós não estaremos plenamente nem completamente cheios. Então é necessário buscar o Espírito Santo todos os dias. Espero que esta pequena ilustração possa ter falado no seu coração que é necessário você estar cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. O tópico 1 da nossa lição diz: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A divindade do Espírito Santo é uma verdade guardada pela igreja. Assim diz em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, esta verdade de que o Espírito Santo atua na igreja e ela atua no coração de cada crente é uma verdade que a igreja guarda e a igreja pratica e a igreja crê, porque é a palavra do Senhor que assim nos ensina. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é inteligente e ele tem raciocínio. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 está escrito: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também
Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Romanos 8:27 também nos ensina. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo atua em cada crente, em cada vida. O Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele é autônomo, ele é soberano. Ele faz como quer, ele fala como quer e ele age como quer, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja e para que a obra do Senhor seja realizada. O Espírito Santo distribui os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glórias a Deus. Os atributos divinos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onipotente, porque ele tem todo o poder. O Pai é onipotente, tem todo o poder. Jesus é onipotente, tem todo o poder. O Espírito Santo também é onipotente e tem todo o poder. O Espírito Santo é onisciente, porque ele conhece todas as coisas. O Pai conhece todas as coisas e é onisciente. Jesus Cristo conhece todas as coisas e é onisciente. E o Espírito Santo de Deus também é onisciente. O Espírito Santo, ele é onipresente, porque ele está em todo lugar. O Pai é onipresente porque está em todo lugar. Jesus Cristo é onipresente porque está em todo lugar. E o Espírito Santo também é onipresente. O Espírito Santo, ele é eterno. O Pai, ele é eterno. Jesus Cristo, ele é eterno. E o Espírito Santo também é eterno, porque eles não têm princípio e nem fim. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, aprendemos que o Espírito Santo santifica a oferta e santifica também os crentes. Veja o que está escrito: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Também em João 14:26, o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. Aquilo que você leu na palavra, que você estudou na palavra de Deus, o Espírito Santo, na hora que você estiver visitando, evangelizando, pregando, o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas, como está escrito em João 14:26, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glórias a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 17, é o Espírito de sabedoria e revelação. O Espírito Santo dá sabedoria à igreja, dá sabedoria ao crente, e ele também revela todas as coisas, como está escrito em Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo governa a nossa vida e a igreja do Senhor. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre uma palavra que não é muito dita no meio evangélico, que é a palavra pericorese. É um termo teológico que explica o fato do Espírito Santo estar no Pai, e de Cristo estar no Pai, e o Pai está em Cristo, e o Pai está no Espírito, e Cristo está no Pai e também no Espírito. É meio confuso, mas é fácil, se você prestar atenção, de entender. E esta teologia, ela foi estudada com profundidade por João Damasceno. Quem era João Damasceno? Diz aqui: João Damasceno foi um dos pais da igreja que viveu entre os anos de 675 e 749. Foi um monge sacerdote sírio, nascido e criado em Damasco, morreu em seu mosteiro Marsabá, perto de Jerusalém. Portanto, ele foi um dos que mais estudou sobre a pericorese. Mas antes de João Damasceno também, Gregório Nazianzo, ele também já tinha entendimentos a respeito dessa doutrina. Gregório de Nazianzo, ou Gregório Nazianzeno, foi um patriarca de Constantinopla, teólogo e escritor cristão, conhecido também por Gregório Teólogo ou Gregório o Teólogo. É amplamente considerado como o mais talentoso retórico da era patrística. O seu nascimento foi em 329 d.C., Nazianzo, e falecimento dia 25 de janeiro de 390. Então esses dois
pais da igreja, eles nos ensinaram a respeito da pericorese. A relação entre as pessoas na Trindade é intensificada pela relação de pericoreses. Esta coabitação expressa e realiza a irmandade entre o Pai e o Filho, uma forma de intimidade. Jesus compara a unicidade desta coabitação à unicidade da irmandade de sua igreja. E ele nos cita o seguinte versículo: a fim de que todos sejam um, e que como tu, Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17 e versículo 21, segundo a palavra que nós acabamos de ler. Também nós podemos ver em João 17, capítulo 5, escrito o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Também nós vamos ver essa mesma verdade em João capítulo 14, versículo 10, que diz o seguinte: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, pericorese é uma doutrina bíblica que nos ensina que o Pai está em Cristo, Cristo está no Pai, e também o Espírito Santo está em Cristo, está no Pai, e Jesus Cristo está no Espírito e também está no Pai. Então são três pessoas divinas, não três deuses, um Deus e três pessoas divinas. E também, sendo Deus o Espírito Santo, nós entendendo pela palavra de Deus que o Espírito Santo é Deus, ele também pode ser glorificado. Nós ouvimos muitos ensinos por aí dizendo que não se pode glorificar o Espírito Santo de Deus. Mas quando você diz glória a Deus, você está automaticamente glorificando a Deus, o Pai, você está glorificando a Deus, o Filho, e você está glorificando a Deus, o Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. E qual é o efeito prático dessa palavra pericorese, dessa doutrina pericorese, desse ensino à pericorese? Qual é o efeito prático dela no crente na igreja? De acordo com a declaração de fé de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade, elas devem ser adoradas. Então a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, devem ser adorados segundo o ensino da palavra de Deus. Por isso que tem aquela expressão em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele é consubstancial com Jesus Cristo. Em João 10:30 está nos dizendo esta palavra, que Jesus tem a mesma substância que o Espírito Santo, que tem a mesma substância que Jesus Cristo, e que Jesus Cristo e o Espírito Santo têm a mesma substância do Pai. Jesus é consubstancial com o Pai. Por isso ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo e o Pai são um. Também nós podemos citar em Romanos 8:9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só é de Jesus Cristo quem tem o Espírito Santo na sua vida. Só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo na vida. Então o cristão, para ser salvo, tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Na teologia trinitária, a substância empregada para exprimir o que há de comum às três pessoas divinas, e que é, por isso mesmo, a base da sua unidade. De acordo com Stanley Horton, no versículo de João 14:16, Alon Parakleton é um termo grego e ele significa um outro ajudador do mesmo tipo. Então Jesus em João 14:16 ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É um outro Consolador como Jesus, do mesmo tipo de Jesus. Em Salmo 104 e versículo 30,
O Espírito Santo, ele é criador. O Pai é criador, Jesus Cristo é criador e o Espírito Santo também, ele é criador. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra, segundo o Salmo 104 e versículo 30. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro o tem como Deus. Ele usa Espírito Santo e Deus revezado no caso de Ananias e Safira. Veja só. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficavas para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No tópico 3 nós vamos aprender sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O Espírito Santo, ele atua no mundo, o mundo não foi deixado à deriva, e o Espírito Santo também age no homem. O homem também não foi deixado ao Deus dará, mas o homem tem um Espírito que cuida dele. Não, a atuação do Espírito Santo no mundo nós vemos em Gênesis capítulo 1 e no versículo 2, quando diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Vou ler aqui para você. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito Santo também, ele atua na vida do ser humano, ele atua na nossa vida. O Espírito Santo, ele administra a nossa vida, ele organiza a nossa vida, ele controla a nossa vida e ele corrige a nossa vida e ele nos fala aonde é que está o erro para que nós nos consertemos. Então aquele que tem uma vida que está à deriva, uma vida que está perdida, uma vida confusa, uma vida embaraçada, peça ao Pai que a todos dá liberalmente o Espírito Santo, para que ele dirige, para que ele governe, para que ele gerencie a tua vida. E assim vai tudo bem. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo também atua no plano da salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12, o Espírito Santo conduziu a história da redenção, revelando aos profetas do Antigo Testamento. Está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Glórias a Deus. O Espírito Santo inspirou os profetas, os apóstolos, a falarem a respeito da redenção e da salvação em Jesus Cristo. Isso nós podemos ver em 2 Pedro capítulo 1, do 19 a 21. Vou ler para você. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus pela sua palavra que não mente, mas é a mais santa verdade que nós podemos crer e confessar com os nossos lábios. Quando o pecador vem a Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo na vida humana, como ele atua na vida humana. Em João 14 e 16, Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo. E quando Jesus promete, ele cumpre. João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, o Espírito Santo ele vem sobre os discípulos, quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Assim diz a palavra do Senhor.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Gálatas capítulo 5, 22, o Espírito Santo atua no crente pelos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11, nos ensinado na palavra do Senhor que o Espírito Santo atua em nossas vidas pelos dons espirituais, que são ferramentas para fazer a obra do Senhor. Assim diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glórias a Deus. O Espírito Santo nos ajuda a evangelizar, nos ajuda a visitar, nos ajuda a pregar o Evangelho, nos ajuda a orar, nos ajuda nos momentos de frustração, nos ajuda nos momentos de depressão, nos ajuda nos momentos de fraqueza espiritual. O Espírito Santo é o outro ajudador, é o auxiliador, é o nosso amigo que mora dentro do nosso coração e nos ajuda em todas as coisas. Segundo o pastor Marcos Antônio da Silva, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo. O Espírito Santo nos ensina a verdade. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você mergulha na palavra de Deus, quando você estiver pregando, visitando, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, o Espírito Santo te fará lembrar de tudo que você aprendeu na palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha com a verdade. Ele faz com que a verdade seja a primeira em nossos corações. O Espírito Santo nos ensina a verdade, nos aprofunda na verdade e nos revela a verdade. Por isso que ele é importante na vida do crente. O Espírito Santo, ele aponta sempre para Jesus. O Espírito Santo aponta Jesus como Salvador. O Espírito Santo aponta Jesus como o batizador no Espírito Santo. O Espírito Santo aponta Jesus como o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. O Espírito Santo aponta Jesus como mediador e como sumo sacerdote. Então ele sempre aponta para Jesus Cristo. O Espírito Santo não ensina nada diferente do que Cristo ensinou. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus fez, o Espírito Santo atua em nossas vidas, nos mostrando o que Jesus fez, o que Jesus falou e o que o Jesus ensinou. Ele não faz nada ao contrário do que Jesus fez. O Espírito Santo também não ensina uma doutrina antibíblica. Tudo que você vê por aí que não tem na Bíblia não é do Espírito Santo. Tudo que você ouve ou vê por aí que não tem na Bíblia Sagrada, que Jesus não fez, que Jesus não falou, não é do Espírito Santo. Ou é de procedência maligna, ou é de procedência humana, mas não provém do Espírito Santo, porque ele aponta para Jesus e ele faz justamente aquilo que Jesus Cristo também fez. Então o Espírito Santo não ensina uma outra doutrina que seja contrária ao que diz a palavra de Deus, porque ele mesmo foi o que inspirou os autores bíblicos. O Espírito Santo é um amigo que exorta e convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós não sejamos condenados à segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Então o Espírito Santo exorta e convence para que nós
mudemos de vida. Precisa haver uma transformação de vida, uma mudança de vida, uma renúncia na nossa vida, para que nós saiamos do caminho do pecado e andemos no caminho da salvação, para que nós saiamos do caminho largo e entremos no caminho estreito, para que nós saiamos da porta larga e andemos na porta estreita, que é o caminho que nos leva para o céu. O Espírito Santo nos convence e nos exorta também para nós nos arrependermos do nosso pecado. É preciso se arrepender dos pecados ocultos, é preciso se arrepender dos pecados aparentes, é preciso se arrepender do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, das atitudes erradas que tomamos. É preciso haver arrependimento para que haja uma restauração espiritual, para que o Espírito Santo possa regenerar as nossas vidas, para que sejamos realmente convertidos. Então o Espírito Santo nos convence, nos exorta e nos leva à conversão verdadeira na fé. O Espírito Santo também, ele torna Deus real em nossa vida. Não um Deus apenas de teoria, não um Deus apenas de eu creio, eu sei que está comigo, mas na verdade nem sente Deus no seu coração. Mas o Espírito Santo, ele aumenta a nossa fé em Deus. A nossa fé que está fraca, desanimada, uma fé que já sumiu, já desapareceu, o Espírito Santo reaviva essa fé nos nossos corações. O Espírito Santo aumenta a nossa comunhão com Deus. Quando o Espírito atua no coração do crente, ele ora mais gostoso, ele louva mais gostoso, ele faz a obra de Deus com alegria, ele tem mais comunhão com Deus, ele sente a presença de Deus, ele sente que Deus está consigo, ele sente que ele é cidadão do céu e selado para o Espírito Santo, que no dia que tocar a trombeta, ele será arrebatado até o céu. Encha a tua vida do Espírito Santo, vá buscar o Espírito Santo com jejum e oração, abra o coração do Espírito Santo e deixa ele trabalhar na sua vida para você ser mais do que vencedor por aquele que nos amou. Glórias a Deus por terminarmos mais uma videoaula e pela palavra do Senhor que dura para sempre. Assista mais 3 vezes nos dias alternados, quando você tiver tempo, para você absorver bem a palavra do Senhor, para você compartilhar com outras pessoas na escola dominical, na igreja, quando pregar, no trabalho, com a sua família. E também nós vamos pedir para que você faça uma ação, faça um comentário aí no YouTube, para que você coloque um glória a Deus, um aleluia, para que você compartilhe com alguém, se inscreva no canal, para que você ative o sininho, porque quando você faz essa ação, o YouTube leva esta mensagem para outras pessoas, leva este estudo bíblico para outras pessoas também interessadas, para que também sejam edificadas. Assim você também está sendo um instrumento usado por Deus para levar a mensagem do Senhor para outras pessoas também interessadas no mesmo assunto. A próxima lição é a de número 2. Eu aguardo você aqui. Nós já estamos preparando ela. Ela vai falar profundamente no seu coração, vai ser uma bênção para os seus alunos na escola dominical e também vai ser uma bênção para a sua vida. O título é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre.